Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero falar sobre a inveja. Mas antes de falar sobre a inveja, se inscreva aqui no canal e dá a opinião de vocês, tá bom? Então vamos lá para o assunto? Eu listei 7 passos para você identificar uma pessoa invejosa. O primeiro deles, primeiro passo, sabe aquelas pessoas que não se alegram com as suas conquistas, com a sua felicidade? Sabe como você percebe? Elas se afastam de vocês, elas se afastam da gente porque a gente está feliz, alegre, e ela não está feliz com a sua felicidade. E dela dá uma afastada de você, mas depois ela aparece assim, sabe? Ela volta depois, mas toma cuidado com esse tipo de gente, tá bom? Segundo passo, esse é por experiência própria, tá bom? Quando eu era mais jovem, eu tinha um namorado que eu gostava bastante dele na época, mas graças a Deus não deu certo. Mas na época eu sofri bastante com o rompimento lá do namoro. E tinha uma amiga da onça, tá? Ela era do mesmo círculo de amizade. E ela sempre vinha, sabe, aquelas pessoas que se alegram com o seu sofrimento. Ela sempre vinha e falava pra mim assim: ai, fulano fez isso com fulana, ai, fulano fez isso com a fulana, ai, eles fizeram isso, isso, aquilo. E ela sabia que eu tava sofrendo e ela tava ali me cutucando. Tome cuidado com esse tipo de pessoas. Essas pessoas não são suas amigas, porque se elas fossem suas amigas, elas não iam falar essas coisas para vocês ou outro tipo de coisas que vocês estão vivendo. Por quê? Porque faz mal para vocês, está cutucando aquela coisa, aquela ferida que está aberta ainda dentro de vocês. Seja num relacionamento, seja em outros tipos de coisas que eu não sei, mas você sabe. Então toma cuidado com esse tipo de pessoas, se afastam dela, tá bom? Terceiro passo, aquelas pessoas que te olham de cima para baixo, tá? Mas daí você fala pra mim: ah, mas a pessoa tá me olhando porque eu tô bonita. Mas nem sempre é isso. Tá, você tá bonita, mas as pessoas às vezes te olham, sabe aquele olhar que te vai deixar constrangida, que te deixa constrangida, sabe aquele olhar fulminante assim, que você se sente mal com aquilo? Então não é um olhar de elogio, tá? Então toma cuidado com esse tipo de pessoas assim, que te olha, eu falo olhar raio-x, sabe? Toma cuidado com esse tipo de pessoas. Quarto passo, pessoas que falam de vocês pelas costas. E vamos voltar no meu passado, tá bom? No meu passado, tinha essa mesma cuja aí, amiga da onça, ela falava mal de mim pelas costas, ela denegria minha imagem pelas costas. E quando eu ficava sabendo, eu não tinha reação, sabe? Ela ficava falando mal de mim, coisas assim horríveis, gente, que ela falava. Talvez tem gente que até acredite nela até hoje, mas a gente tem um Deus, né? Que Deus, é importante o que Deus pensa da gente, mas ela era muito má. Então, se livra desse tipo de pessoas que falam de vocês pelas costas, tá? No fundo, você acaba sabendo depois, que foi no meu caso. Sexto passo. Quinto, né? Pessoas que não olham nos seus olhos. Daí você fala pra mim: mas como? Tem pessoas que não olham mesmo nos olhos da gente. Normal. Mas tem pessoas que você tá falando com ela, ela tá olhando pra baixo. Sabe, olhando para baixo, não tá olhando olho a olho, assim, sabe? Toma cuidado com esse tipo de pessoa. Sexto passo, acho que eu já me confundi, mas vocês estão bem aí, né? Sexto passo, pessoas que colocam defeitos em tudo que vocês fazem, que a gente faz. Ela coloca defeito em tudo, sabe? Toma cuidado com esse tipo de pessoa. Sétimo, esse é fácil de identificar. Vamos supor no seu serviço, ou quando você encontra uma pessoa na rua, sei lá onde, e essa pessoa vem te dar um abraço, sabe aquele abraço sem graça? Como dizem muito por aí, aquele abraço michuruca, que
Quando você vê essa pessoa, você vai abraçá-la, até dá vontade de você conversar com ela, trocar algumas ideias, algum assunto com ela, mas você viu que ela te deu aquele abraço sem graça, isso acaba te afastando você, porque você percebe que ela te deu um abraço ali formal, assim, sabe? Aquele abracinho sem graça. Então toma cuidado com esse tipo de pessoas também. E como vocês podem se afastar dessas pessoas? Orando a Deus, pedindo ao Senhor para que o Senhor mostre para vocês, para que vocês possam enxergar esse tipo de pessoas, tá? E Deus vai afastar essas pessoas de vocês, sem vocês brigarem, sem elas brigarem com você, tá? Deus é perfeito, que tudo que vocês pedirem a Ele vai fazer com perfeição, tá? Então, essas pessoas vão se afastar de vocês naturalmente, até chegar um ponto que vocês possam encontrar elas e falar: oi, tudo bem? E até logo. Entenderam? E eu peguei 3 versos da Bíblia aqui que eu quero falar para vocês, esses versos, tá bom? Um deles está em Provérbios capítulo 14, verso 30. Ele é bem forte, ó. O coração em paz dá vida, mas a inveja apodrece os ossos. Pesado, né? Terceiro, que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Portanto, livre-se de todo engano, hipocrisia e inveja, e toda espécie de maledicência, tá? Portanto, livre-se de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. O outro, Gálatas 5, verso 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros. Gálatas 5, verso 26. E eu vou lembrar vocês que na Bíblia tem muitas passagens que falam sobre a inveja. E Deus odeia a inveja. Vocês sabem quem se rebelaram contra Deus lá no céu, né? Quem teve inveja de Deus e queria ser acima de Deus. E essa pessoa estragou a humanidade. Ela conseguiu o que ela queria. Ela não conseguiu lá no céu, mas ela veio aqui e fez o que a gente está vendo hoje. Mas graças ao nosso Senhor Jesus, que veio para nos dar a salvação, tá? Então é isso, gente. Espero que eu tenha contribuído um pouco com vocês. Me contam aqui se vocês já passaram por isso ou estão passando por isso, tá? E não se esqueça que vocês têm um Deus, tá? Não é pecado, quero deixar bem claro isso, não é pecado vocês se afastarem desse tipo de gente, orar a Deus para Deus afastar esse tipo de gente de vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado.